Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O avião cruzava o céu noturno, as luzes da cidade de Nova York desaparecendo atrás das nuvens. Lá dentro, a cabine era banhada por um murmúrio reconfortante. Alguns passageiros cochilavam, outros folheavam revistas e alguns assistiam distraidamente ao serviço de bebidas. Entre eles estava Henrique Lawson, um homem de aparência impecável, camisa branca impecável e terno escuro de corte impecável. Seus olhos calmos e penetrantes perscrutavam a cabine, mas ele não parecia nem um pouco preocupado com olhares curiosos. Para os outros passageiros ele era apenas mais um viajante, mas na realidade, Henry era dono do mundo que muitos sonhavam em controlar. Era o discreto proprietário da companhia aérea em que viajava e um investidor influente em diversas empresas internacionais. Sua identidade permanecia um segredo bem guardado. Algumas fileiras de distância, Clara Mitchell, uma jovem comissária de bordo, ocupava-se com sua bandeja de bebidas. Cansada e nervosa, ela tentava manter um sorriso profissional, apesar da ansiedade de seu primeiro turno noturno em um voo transatlântico. Havia muitos passageiros, e a cabine apertada deixava pouco espaço para manobras. Então, o destino golpeou com um gesto desajeitado. A bandeja tremeu, uma xícara de café tombou e o líquido escaldante derramou no rosto de Henry. O homem permaneceu surpreendentemente calmo, limpando delicadamente o líquido quente. Ao redor deles, os murmúrios de surpresa se transformaram em sussurros curiosos, com alguns passageiros pensando estarem testemunhando um escândalo iminente. Mas ninguém sabia ainda que esse acidente, que poderia ter sido humilhante, se tornaria um ponto de virada inesperado para a jovem anfitriã, e revelaria a identidade secreta do homem com o rosto queimado. A cabine estava silenciosa, pontuada apenas pelo zumbido constante dos motores e pelo barulho das bandejas de serviço. Clara Mitchell avançava cautelosamente, segurando uma bandeja carregada de xícaras fumegantes de café. Seu coração batia um pouco mais rápido a cada passo, consciente da precariedade de seu equilíbrio no corredor estreito. Ao lado dela, Henry Lawson folheava um documento financeiro em seu tablet com os olhos focados. Seus movimentos eram medidos e precisos, como tudo mais que fazia. Para ele, aquele voo era apenas rotina, mas para Clara, cada passo podia ser um risco. De repente, seu pé bateu num canto do tapete. A bandeja balançou. Uma xícara de café quente subiu no ar e atingiu o rosto de Henry. O líquido escaldante espirrou em sua camisa, deixando marcas escuras no tecido engomado. "Meu Deus!" gritou Clara com as mãos trêmulas. Ela correu com toalhas para enxugar o rosto de Henry, sem conseguir esconder o pânico. Henry ficou em silêncio por um momento surpreendentemente calmo. Limpou delicadamente o café com um guardanapo, observando Clara com um olhar que não revelava raiva nem dor. Os passageiros se viraram para olhar, alguns sussurrando. "O que está acontecendo aqui?" Eu sinto muito, senhor", gaguejou Clara. "Eu não queria, a culpa é toda minha." Henry deu um leve sorriso, um sorriso surpreendentemente gentil. "Não é nada, senhorita. Essas coisas acontecem." Mas por trás dessa aparente calma, Henry avaliava a situação. Percebeu o nervosismo de Clara, o estresse visível em seus olhos, e entendeu que aquela jovem anfitriã precisava de um gesto de compreensão, não de uma repreensão. Para os passageiros, o incidente pareceu dramático. Alguns murmuravam sobre a grosseria ou incompetência de Clara. Outros, mais curiosos, cochichavam sobre o homem de terno impecável e surpreendente calma. Poucos sabiam que estavam observando uma das figuras mais poderosas do mundo dos negócios. Henry se inclinou na direção de Clara e sussurrou: "Respire fundo. Você vai ficar bem." Esse simples gesto, uma mistura de paciência e gentileza, acalmou Clara imediatamente. O incidente, que poderia ter sido humilhante, já estava se transformando em um encontro transformador. Clara ainda tremia, segurando guardanapos encharcados de café. Os passageiros, intrigados com o incidente, trocaram olhares e cochichos mal disfarçados. "Olha aquela aeromoça. Como alguém pode ser tão desastrado?" murmurou um homem sentado perto do corredor. "E esse senhor, ele não diz nada? Ele deveria estar furioso", respondeu uma mulher com um tom de voz ao mesmo tempo escandalizado e curioso. Clara sentiu o rosto queimar, não por causa do café, mas por causa dos olhares que pareciam julgá-la. Ela olhou para baixo, incapaz de encarar os passageiros, e se perguntou se deveria fugir daquela cabine. Henry, no entanto, permaneceu estranhamente calmo. Enxugou delicadamente a camisa e o rosto sem levantar a voz. Percebeu imediatamente que o pânico de Clara decorria tanto do medo da humilhação quanto do próprio acidente.
Ele olhou para cima e disse suavemente com uma voz que impunha calma: Está tudo bem. Foi só um acidente. Você não fez nada de errado. Os sussurros ao redor continuaram, mas Henry mal prestou atenção. Para ele, o importante era proteger Clara do constrangimento e transformar aquele momento em uma experiência positiva. Clara, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Eu sinto muito, eu não queria. Henry sorriu para ele novamente, dessa vez com um leve divertimento nos olhos. Acredite, senhorita Mitchell, já passei por coisas piores. A senhora não é responsável. Um silêncio se instalou no corredor. Os passageiros, surpresos com a calma e a dignidade do homem, aos poucos pararam de julgar Clara. Alguns trocaram olhares constrangidos, percebendo que tinham sido rápidos demais para criticar. Mas Henry sabia que por trás de sua aparente calma havia algo muito mais surpreendente. Ele não era um mero passageiro, detinha poder e influência que muitos invejavam, mas ainda assim optou por permanecer humilde e paciente. Naquele momento, Clara sentiu uma mistura de admiração e gratidão. O homem em quem ela acidentalmente derramou café acabará de lhe oferecer mais do que apenas indulgência. Mostrará que a compreensão e a humanidade podem superar o medo e a humilhação. Sem saber, Clara tinha acabado de conhecer alguém que mudaria sua vida. Alguém cuja verdadeira identidade logo viraria seu mundo e o de todos os passageiros de cabeça para baixo. Após o incidente, Clara tentou retomar suas atividades com as mãos ainda trêmulas. Ela distribuía as bebidas restantes aos passageiros, mas sua mente estava concentrada no homem cuja camisa ela acabará de estragar. Henry Lawson permaneceu impassível, folheando seus documentos novamente. No entanto, algo em sua aparência começava a despertar a curiosidade dos passageiros. Alguns sussurravam em voz baixa: Ele não parece um simples viajante. Ele parece importante. Você viu o relógio dele? E o terno? Henry, ciente de todos os olhares, não demonstrou nenhum sinal de constrangimento. Na verdade, observava a cabine com a precisão de um maestro de orquestra. Cada reação dos passageiros, cada sussurro, cada movimento de Clara era analisado. O que ninguém sabia ainda era que Henry Lawson não era apenas um empresário. Ele era o discreto dono da companhia aérea e um grande investidor em diversas multinacionais. Sua riqueza e influência eram tais que algumas de suas decisões poderiam abalar mercados inteiros. Mas ele preferiu permanecer incógnito para preservar sua privacidade e observar o mundo sem ser tratado de forma diferente. Clara, alheia a essa verdade, ainda sentia o café queimando na pele e a pressão do olhar dos passageiros. Ela passou por Henry pedindo desculpas novamente, e ele respondia cada vez com um sorriso simples e reconfortante. No beco, um jovem sussurrou para seu vizinho: Ele nem grita, mesmo que uma xícara de café tenha queimado seu rosto. Como ele consegue ficar tão calmo? O vizinho deu de ombros. Ele deve ser alguém acostumado ao poder, ou ele está escondendo alguma coisa. Henry, ouvindo os sussurros, sorriu interiormente. Ele sabia que a situação logo revelaria uma lição importante aos passageiros, e especialmente a Clara. Este incidente, embora aparentemente trivial, tinha o potencial de transformar a percepção de todos sobre paciência, humanidade e autoridade. Por ora, ele decidiu deixar o mistério perdurar. Sua calma, dignidade e ausência de raiva foram suficientes para mudar o clima na cabine. Os passageiros intrigados começaram a sentir que estavam testemunhando algo raro e precioso, o encontro de uma pessoa poderosa que escolheu a compreensão em vez da humilhação. Clara, por sua vez, começava a respirar um pouco mais livremente. Ela sentia que, apesar do caos inicial, o homem que ela acidentalmente queimou não estava apenas perdoando. Ele era extraordinário. E ela ainda não tinha ideia de que sua vida havia acabado de mudar. Clara, ainda abalada pelo incidente, tentou retomar suas tarefas. Servia os passageiros com cautela, cada movimento medido, temendo outro movimento desajeitado. Suas mãos tremiam levemente, e ela sentia os olhares dos outros passageiros a pesarem a cada passo. Henry Lawson sentou-se calmamente, observando a angústia dela. Ele sabia que para muitos aquele momento teria sido humilhante, mas queria transformar aquela situação em uma oportunidade de aprendizado para Clara. Fez um leve gesto com a mão e disse com voz calma: Senhorita Mitchell, poderia vir aqui na frente por um instante? Gostaria de falar com a senhora. Clara, surpresa e um pouco nervosa, avançou lentamente. Os passageiros a observavam, intrigados com a cena que se desenrolava. Ela parou em frente a Henry, com o coração disparado, pronta para receber uma dura reprimenda. Mas em vez de raiva, Henry sorriu para ele. Vamos respirar fundo. O que acabou de acontecer não foi uma catástrofe. Você cometeu um erro humano, nada mais.
Clara olhou para baixo confusa e então sussurrou. Eu, sinto muito, senhor. Eu não queria. Henry balançou a cabeça gentilmente. Você é jovem, está estressado e está fazendo um trabalho difícil. O que vejo é uma pessoa tentando se sair bem, mesmo sob pressão. E isso merece ser reconhecido. Clara sentiu um peso ser tirado dos ombros. A tensão acumulada desde o acidente começou a se dissipar. Ela percebeu que o homem à sua frente não estava tentando humilhá-la, mas sim tranquilizá-la. Então Henry, em voz mais baixa e confidencial, acrescentou. Quero que você saiba de uma coisa. Eu não sou apenas um passageiro. Eu sou o dono desta empresa. Mas isso não é importante para você agora. O que importa é que você entenda que erros não definem quem somos. Os olhos de Clara se arregalaram. Ela não conseguia acreditar no que ouvia. O homem em quem ela acidentalmente derramou café não era apenas poderoso, ele era o chefe supremo da própria empresa. Seu mundo inteiro mudou em uma fração de segundo. Henry continuou com um tom encorajador. Cada incidente é uma lição. Você tem a oportunidade de transformar este momento em força, em vez de deixar que ele te destrua. Quero que você se lembre disso. Clara, comovida e impressionada, assentiu. Pela primeira vez desde o acidente, sorriu, com uma mistura de gratidão e respeito brilhando em seus olhos. Na cabine, alguns passageiros ainda murmuravam entre si, mas muitos já haviam entendido que aquele homem calmo e comedido não era um homem comum, e que aquele simples incidente com o café deixaria uma impressão duradoura, não apenas em Clara, mas em todos aqueles que testemunharam a cena. Após a curta, mas memorável conversa no corredor, Henry convidou Clara para sentar-se algumas fileiras mais atrás, onde o barulho da cabine era mais silencioso. Os passageiros observavam intrigados, cochichando sobre a estranha cumplicidade que parecia estar se desenvolvendo entre a jovem comissária de bordo e o homem surpreendentemente calmo. Henry colocou seus documentos em um assento vazio ao lado dele e disse baixinho. Clara, o que você acabou de vivenciar é mais do que um acidente. É um teste para sua compostura, sua capacidade de lidar com pressão e adversidade. Clara, ainda um pouco trêmula, respondeu. Mas eu me senti tão estranho, tão envergonhado. Henry assentiu. E isso é normal. Mas vergonha e medo não são sentimentos que devemos deixar nos controlar. Em vez disso, veja como você pode transformar essa situação em algo positivo. Ele continuou com voz calma, mas firme. Veja bem, todos os dias nesta cabana, você se depara com situações inesperadas. E toda vez que entra em pânico, perde o controle. Mas se aprender a respirar, a pensar antes de agir, verá que mesmo os momentos mais caóticos podem se tornar oportunidades de crescimento. Clara sentiu o peso dos seus erros se dissipar lentamente. Percebeu que o homem à sua frente não a estava julgando, mas lhe mostrando como se tornar mais forte e resiliente. Você já é corajosa, Clara, acrescentou Henry com um sorriso. Coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele. Ao mesmo tempo, os passageiros começaram a murmurar, alguns finalmente reconhecendo a dignidade e a paciência de Henry. Perceberam que o homem queimado de café não apenas o havia perdoado, mas também usado a situação para ensinar uma lição valiosa. Clara respirou fundo, sentindo pela primeira vez que conseguiria transformar aquele momento constrangedor em força. Ela agradeceu a Henry com os olhos brilhando de emoção. Obrigado, senhor. Nunca esquecerei o que o senhor acabou de me dizer. Henry sorriu, satisfeito. Então lembre-se disso, Clara. A vida sempre lhe trará desafios. Mas a forma como você reage a esses desafios definirá o seu verdadeiro valor. Este simples incidente com o café, que poderia ter sido humilhante, tornou-se uma lição de paciência, coragem e humanidade. E para Clara, marcou o início de uma transformação pessoal que foi muito além do seu papel de simples comissária de bordo. O avião começou a descer em direção a Paris. As luzes da cidade brilhavam ao longe, cintilando como estrelas na terra. Clara havia recuperado uma relativa calma, mas ainda sentia os olhares dos passageiros sobre ela. Todos pareciam se perguntar se Henry reagiria ou se a calma que a cercava continuaria a surpreender a todos. Quando a luz de advertência do cinto de segurança acendeu, Henry levantou-se lentamente. Os passageiros observavam, intrigados com sua calma e compostura. Ele se virou para Clara e disse com voz suave, mas firme: Antes de pousarmos, gostaria de dizer algumas palavras. O murmúrio na cabine se intensificou. Todos os olhares estavam voltados para ele. Henry respirou fundo e continuou. Agora mesmo, ocorreu um incidente. Uma xícara de café foi acidentalmente derramada. Alguns podem ter reagido com raiva, mas eu prefiro ver a situação de forma diferente. Clara sentiu o coração disparar.
Não ousava acreditar no que estava prestes a acontecer. Henry continuou. Quero agradecer Clara Mitchell, nossa comissária de bordo, por sua paciência e profissionalismo durante este momento difícil. Sua resposta foi exemplar e ela merece reconhecimento em vez de julgamento. Um silêncio respeitoso pairou sobre a cabine. Os passageiros se entreolharam, espantados. O homem que eles presumiam ser comum acabará de destacar a gentileza e a coragem de um jovem funcionário, transformando um incidente constrangedor em uma lição de humanidade. Então Henry acrescentou com um sorriso discreto. E para quem está se perguntando quem eu sou o dono desta companhia aérea. Mas não sou eu quem importa nesta história. O que importa é o respeito e o cuidado que demonstramos uns aos outros, mesmo nos momentos mais inesperados. Os passageiros irromperam em murmúrios de espanto e aplausos tímidos. Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela acabará de passar de uma situação de humilhação total para o reconhecimento público diante de todos aqueles que momentos antes a julgavam. Alguns passageiros até se aproximaram para sorrir ou parabenizá-la, expressando sua admiração por sua reação e pela maneira como Henry transformou um acidente em um momento de lição e dignidade. Henry, vendo a gratidão e o respeito nos olhos de Clara, inclinou-se ligeiramente em sua direção e sussurrou. Você fez a coisa certa. Você transformou o medo em força. Nunca se esqueça disso. Para Clara, esse voo não era mais apenas uma viagem a Paris. Era o início de uma virada em sua vida. Um momento em que ela descobriu que um simples ato de gentileza e paciência poderia mudar sua percepção de si mesma e a dos outros. Após o pouso em Paris, a cabine esvaziou-se lentamente. Os passageiros recolhiam seus pertences, alguns ainda trocando olhares surpresos ou murmúrios de admiração pelo incidente. Clara, com o rosto ainda quente de emoção, guardava seus guardanapos e bandejas. Não conseguia se esquecer das palavras de Henry ou de como ele transformará o que poderia ter sido uma humilhação em um momento de gratidão e uma lição de vida. Henry se levantou calmamente e caminhou até ela. Clara, posso falar com você um momento? Ele perguntou com um sorriso caloroso. Ela sentiu com o coração disparado. Eles caminharam alguns passos pelo corredor vazio da cabana, longe de olhares curiosos. Você demonstrou uma coragem rara hoje, começou Henry. E acho que você tem um potencial que muitas pessoas desconhecem. Clara surpresa e murmura. Mas, eu só estava fazendo o meu trabalho. Henry balançou a cabeça. Seu trabalho é mais do que apenas suas ações diárias. Ele reflete sua atitude, sua paciência e sua capacidade de manter a calma sob pressão. Essas qualidades são raras e valiosas. Ele parou por um momento e olhou seriamente para Clara. Se tiver interesse, gostaria de lhe oferecer algo inesperado. Temos um programa especial para funcionários que demonstram potencial excepcional. Você poderá passar por treinamento avançado e, eventualmente, supervisionar determinadas equipes. Clara sentiu a respiração falhar. A jovem comissária de bordo, que tremia e chorava poucas horas antes, acabará de receber uma oportunidade que poderia transformar sua carreira e sua vida. Eu? Ela gaguejou. Eu não sei o que dizer. Henry sorriu suavemente. Basta dizer que você está pronto para aprender. O resto virá com o tempo. Clara sentiu uma mistura de entusiasmo, gratidão e nervosismo. Percebeu que sua vida havia tomado um rumo inesperado, e tudo por causa de um incidente potencialmente humilhante com um café. Na cabine, alguns passageiros saíram do avião cochichando sobre o que tinham acabado de testemunhar. A notícia do incidente e a reação de Henry se espalharam rapidamente, reforçando a imagem do homem como modelo de paciência, dignidade e humanidade. Clara, por outro lado, sabia que a verdadeira lição era pessoal. Ela tinha acabado de conhecer alguém capaz de transformar um simples acidente em uma oportunidade, e jamais esqueceria aquele encontro. Henry olhou para ela uma última vez antes de ir embora. Lembre-se, Clara, não é a perfeição que define seu valor, mas como você se levanta depois de cada erro. E com essas palavras, uma amizade improvável nasceu, selada por um incidente que ninguém poderia prever. O terminal do aeroporto Charles de Gaulle fervilhava de atividade. Passageiros desembarcavam, arrastavam suas bagagens e trocavam impressões sobre o voo. Mas muitos ainda mantinham os olhos fixos em Clara Mitchell e Henry Lawson. O incidente do café e a reação excepcional do homem deixaram uma impressão duradoura. Você viu o que aconteceu com a comissária de bordo? Sussurrou um passageiro para seu vizinho. Sim, e o fato de ele nem ter ficado bravo, incrível. Nunca vi ninguém lidar com uma situação dessas. Clara, caminhando ao lado de Henry em direção à saída, sentiu os olhares curiosos e admirados sobre ela. Alguns passageiros sorriram para ela, outros a parabenizaram em voz baixa.
Pela primeira vez, ela entendeu o impacto que seu comportamento e o de Henry tiveram sobre os outros. Henry, percebendo sua expressão, sussurrou: "Veja bem, Clara, às vezes não percebemos o quanto nossas ações, mesmo as mais simples, podem influenciar os outros. Você demonstrou calma, respeito e dignidade. Essas qualidades tocaram a todos aqui." Clara sorriu, sentindo um novo orgulho tomar conta dela. Ela não havia apenas superado um momento difícil, mas também dado o exemplo e inspirado aqueles ao seu redor. Dentro do terminal, alguns passageiros discretamente tiravam fotos ou faziam anotações. A história do acidente e a resposta exemplar de Henry começaram a se espalhar. Alguns jornalistas presentes foram informados pelos passageiros e logo publicaram artigos elogiando a paciência, a gentileza e o profissionalismo dos dois protagonistas. Henry virou-se para Clara e disse: "Agora você tem a oportunidade de transformar essa atenção em força. Nunca deixe que um incidente o defina negativamente. Use-o para mostrar quem você realmente é." Clara assentiu, sentindo que sua vida havia mudado radicalmente. Ela entendeu que o incidente do café, que poderia ter sido motivo de vergonha, havia se tornado uma lição universal. Paciência, coragem e humanidade podem ter um impacto profundo nos outros. Enquanto caminhavam em direção à saída, Clara sentiu uma onda de confiança e determinação tomar conta dela. Aquele momento marcou o início de um novo capítulo em sua vida, um capítulo em que ela aprenderia, cresceria e se aprimoraria graças à oportunidade que Henry Lawson lhe proporcionara. Dentro do terminal, os passageiros continuaram a sussurrar e compartilhar a notícia. Para eles, o incidente foi mais do que um simples acidente, foi um poderoso lembrete do que o respeito e a dignidade podem realizar, mesmo nas situações mais inesperadas. Poucas semanas após o voo, Clara Mitchell entrou em um novo mundo. Ela havia aceitado a oferta de Henry Lawson e agora estava em treinamento avançado na sede da companhia aérea. Este programa, projetado para funcionários promissores, visava fortalecer a liderança, a gestão do estresse e a resolução de crises em situações complexas. Henry, sempre atento, acompanhava de perto seu progresso. Clara, lembre-se, ele a lembrava com frequência, cada situação difícil é uma oportunidade para mostrar sua força interior. Não é o que acontece com você que importa, mas o que você faz com isso. As sessões foram desafiadoras. Clara teve que lidar com simulações de voos de emergência, conflitos entre funcionários e situações inesperadas com passageiros fictícios, mas realistas. Cada desafio lembrava o incidente do café, e ela se viu aplicando os conselhos de Henry, mantendo a calma e analisando as situações antes de agir. Ao mesmo tempo, Henry lançou oficialmente um programa interno de apoio aos funcionários, inspirado pelo que havia acontecido na cabine. O objetivo era criar um ambiente onde cada membro da equipe pudesse aprender com seus erros, sem medo de humilhação ou julgamento. O feedback foi imediato, os funcionários se sentiram apoiados e motivados, e o moral na empresa aumentou rapidamente. Clara rapidamente se tornou um modelo para seus colegas. Sua história de coragem, paciência e resiliência se espalhou entre a equipe, mostrando que até mesmo um erro aparentemente insignificante pode se tornar uma força de transformação e inspiração. Um dia, enquanto ela supervisionava uma simulação complexa, Henry se aproximou dela e disse com um sorriso: "Veja tudo que você conquistou desde aquele voo. Você se tornou um modelo para muitos, Clara." Ela lhe respondeu comovida: "Nunca pensei que um acidente com café pudesse mudar minha vida assim. Obrigada por me mostrar que erros podem se tornar oportunidades." Henry assentiu satisfeito. Nunca se esqueça, Clara. A verdadeira força está em como transformamos desafios em oportunidades. Seu sucesso não é só seu, é também um legado para aqueles que virão depois de você. Assim, o que começara como um incidente constrangedor tornou-se um grande ponto de virada na vida de Clara e na cultura da empresa. O acidente do café nunca mais foi apenas um incidente desajeitado, simbolizou paciência, humanidade e a capacidade de transformar dificuldades em lições duradouras. Poucos meses depois, Clara Mitchell estava em uma das salas de conferência da sede da companhia aérea. Os funcionários haviam se reunido para a cerimônia de encerramento do programa de treinamento avançado, e seus rostos demonstravam atenção, curiosidade e entusiasmo. Clara, agora calma e confiante, havia se tornado um exemplo vivo do que paciência, coragem e perseverança podem alcançar. Henry Lawson estava ao lado dele, observando a cena com orgulho. Ele falou: "Caros colegas, hoje celebramos não apenas o fim de um programa, mas também a capacidade de cada indivíduo de transformar erros em oportunidades." Clara Mitchell é um exemplo vivo dessa filosofia. Um murmúrio de admiração percorreu a sala.
Os funcionários que haviam acompanhado a história do incidente no café ainda se lembravam do nervosismo, do medo e da coragem de Clara. Agora entendiam o profundo impacto de suas ações e a lição que Henry havia escolhido compartilhar com ela. Clara falou com o coração batendo forte, mas a voz firme. Nunca imaginei que um simples acidente pudesse se tornar um momento tão decisivo na minha vida. Aprendi que erros não são um fim, mas um começo. Graças aos ensinamentos e à paciência do Sr. Lawson, consegui transformar o medo em força, e quero compartilhar isso com cada um de vocês. Os aplausos foram longos e sonoros. Clara sentiu uma onda de orgulho e gratidão invadi-la. O incidente do café, que começara como um momento humilhante, tornará-se um símbolo de transformação pessoal e profissional. Henry sorriu e sussurrou para Clara. Você fez mais do que superar um incidente, Clara. Você inspirou uma mudança na forma como encaramos nossos erros e desafios. Ao final da cerimônia, Clara olhou ao redor. Os funcionários sorriam, alguns a parabenizavam, e ela sentiu que sua vida havia realmente mudado. Ela não era mais a jovem anfitriã nervosa e desajeitada, havia se tornado um modelo de resiliência, coragem e liderança. E nas mentes de todos que testemunharam o incidente, uma mensagem clara permaneceu gravada. Mesmo nos momentos mais inesperados, paciência, humanidade e a capacidade de transformar um erro em uma oportunidade podem criar um impacto duradouro, uma lição que ninguém jamais esquecerá. O homem com o café quente não era mais apenas um passageiro ou cliente. Ele havia se tornado o catalisador da transformação, e Clara Mitchell, sua protegida e herdeira daquela lição, agora simbolizava a esperança e o poder da resiliência humana.